Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula eu vou estar dando continuidade nos mapeamentos da minha tabela. Na videoaula passada eu mapeei a entidade fabricante e gerei a tabela a partir disso. É mais fácil, pessoal, sempre fazer primeiro, no caso, as entidades que não têm chave estrangeira. Então, no caso, o fabricante não tinha chave estrangeira, funcionário não tem chave estrangeira. Agora, no caso, produtos, ele tem uma chave estrangeira, que no caso é o fabricante. Vendas também tem uma chave estrangeira, que é o funcionário. E o itens tem duas chaves estrangeiras, que no caso é o produto e as vendas. Então eu vou precisar aqui, então, vou criar agora o funcionário, é mais fácil. Através do funcionário eu vou conseguir, no caso, como ele não tem chave estrangeira, é idêntico à criação do fabricante. Então eu vou fazer até um pouco mais rápido. O nosso funcionário, ele tem código, nome, deixa eu só dar um zoom aqui, se você pressionar aqui nessa lupa a mais, o nosso funcionário, ele tem código, nome, CPF, senha e função. Então, a gente vai ter que criar esses campos. Então, no caso, CPF é 14, né? Senha 32, função e nome 50. Então, eu vou criar essa entidade agora. Então, vamos voltar aqui no Eclipse. Então, eu vou minimizar aqui o fabricante que nós tínhamos feito a aula passada, até fechar ele. Agora, dentro do domain, eu vou clicar com o botão direito dele, vou escolher a opção New, opção Class, e vou chamar de, no caso, funcionário. Funcionário. Vou maximizar aqui para facilitar a nossa visualização. Eu vou pôr aqui do lado uma cola para a gente ver como que fica cada um dos campos, né? Então, lembrando, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o arroba entity. Depois do arroba entity, eu tenho que colocar o arroba table, para especificar o nome da tabela. No arroba table, eu tenho o name. Então, a minha tabela, como você pode ver na cola, ela chama tbl underline funcionários. Agora, eu tenho que criar os campos. Então, o primeiro campo vai ser private long código. O código ele vai ser long porque no caso ele é big int. Já vou colocar aqui as coisas que eu preciso. Então, o código ele vai ter o arroba id para dizer que é chave primária. Ele vai ter o arroba generated value para dizer qual o esquema da geração, qual vai ser a estratégia. A estratégia vai ser auto. E, no caso, eu vou colocar arroba column para definir o nome dele, o nome da coluna. O nome da coluna, no caso, como você pode ver na nossa cola, é full underline código. Pronto, fiz, no caso, a minha chave primária. Agora, eu vou fazer o nome. O private, nome é varchar, então, no caso, ele é string. Nome. O nome, no caso, ele só precisa do arroba column. Do arroba column, eu vou definir o nome dele. O nome dele, como vocês podem ver aí na imagem, é full nome. No caso, ele é um campo que não pode ser nulo. Então, nós precisamos colocar o nullable. E também eu preciso definir o tamanho. Então, o tamanho eu faço com length 50 e eu coloco o nullable, no caso, false, para dizer que ele é não nulo. Detalhe, pessoal, se eu estiver indo um pouco rápido, lembrando que eu estou indo mais rápido porque eu já expliquei tudo isso na videoaula passada. Então, basta vocês assistirem a videoaula passada para tirar as dúvidas. Pronto, fiz o nome. Agora eu tenho o CPF, falta o CPF, a senha e a função. Então, eu vou vir aqui, private. A senha do CPF, no caso, primeiro é o texto. Então, string CPF, ponto e vírgula. Arroba, column. O CPF, ele no caso tem o nome dele no caso é full CPF, full underline CPF, vírgula, o tamanho dele é 14 e ele também não pode ser nulo, falso. O CPF ele tem uma característica ainda mais do que o nome. O CPF ele é único, ou seja, não tem CPF repetido. Então, depois do able, eu vou colocar a propriedade unique, unique true.
Ah, por que você não colocou no nome? Quando eu não coloco o unique, por padrão ele é falso. Então, unique true quer dizer que ele é único, ele não pode se repetir. Agora eu vou fazer, no caso, a ceia. A ceia vai ser o MD5 que nós vamos gerar no futuro. Então, private string ceia, ponto e vírgula. Aí eu coloco arroba colo, o name no caso é full ceia, o tamanho é igual a 32 e ela não pode ser nula, então é enable false. E por fim a função. Então, private string função. Aí eu coloco o arroba colo, falando o nome, né? Opa, digitei errado. Arroba colo errado. O name para falar o nome, no caso é função. No caso, o tamanho dele é 50. E do able também falso. O que vai ser essa função? Lembrando, essa função aqui, ela serve para eu depois fazer permissões, né? Então, se a função for administrador, quer dizer que ele, no caso, ele pode fazer tudo. Se for usuário padrão, vai ter uma limitação. Vou pressionar aqui Ctrl Shift F para dar uma formatada e Ctrl S para salvar. O que falta? Falta o gets e sets. Então, vou dar um espaço aqui. Lembrando, para criar get e set, botão direito, opção source, opção getters e setters. Está aqui, ó, onde meu mouse está apontando. Vou marcar todos. Então, vou pressionar o botão select all e vou pressionar o botão OK. Pronto, gerou para mim todos os gets e sets. Só passando para vocês como que ficou, ó. O de vocês tem que ficar idêntico. Lembrar de fazer os imports. Como eu usei bastante Ctrl espaço, ele fez todos os imports automáticos. Mas você não pode esquecer de fazer os imports. Pronto, fiz todos os mapeamentos. Agora, para funcionar, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar ele ao arquivo hibernate.cfg. Então, vou minimizar aqui. Vou procurar o arquivo aqui, ó, hibernate.cfg. Vou maximizar ele. E vou descer lá embaixo. Ó. Lá embaixo, nós já tínhamos adicionado o domínio do fabricante. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um mapping. Então, eu vou colocar mapping class. Aí, eu vou colocar br.com.drogaria.domain. No caso, funcionário. Ctrl S para salvar. Pronto, adicionei ele aqui no domínio, do Hibernate CFG, na verdade. Agora eu posso gerar a tabela. Como que eu vou gerar a tabela? Lembrando, eu vou minimizar aqui o arquivo. Para gerar a tabela, dentro do main, nós temos o gera tabela. Então eu vou clicar com o botão direito dele, opção Run As, opção Java Application. Como a tabela fabricante já foi gerada na videoaula passada, ele não vai, no caso, regerar a tabela, no caso de fabricante. Ele vai só gerar o que falta, no caso, a tabela produto. Então, se eu olhar aqui no meu log, ele vai falar para mim que ele começou a fazer a atualização. Então, ele vai, no caso, criar a tabela. Detalhe, ó, aqui, ó. Tabela fabricante encontrada, ou seja, então ele vai ignorar, no caso, a tabela fabricante, porque ela já foi gerada. Só que aqui ele falou ó, que a tabela não foi encontrada, a funcionário. Então ele teve que gerar ela para mim. Para mostrar que deu certo, eu vou vir aqui no Workbench, eu vou voltar aqui no Home e vou clicar no Local Instance. No Local Instance, eu tenho o projeto aqui, DB Drogaria, ó. Tables, tá aqui, ó, tabela funcionários, ó. Então, se eu pegar para ver aqui, botão direito, e der o Alter Table para eu ver como que ela tá, e pressionar aqui nessa seta, eu vejo tudo. Ou seja, ó, ele gerou para mim do jeito que eu queria, e perceba, ó, que o CPF, ele tá unique. Então, ele já gerou a tabela para mim. Então, está feita a nossa segunda entidade. Então, agora, vocês podem pegar todas as entidades que não têm chave estrangeira no projeto de vocês e já começar a fazer.
que falta? Na próxima videoaula agora, eu vou estar mostrando como fazer entidades quando ela tem chave estrangeira. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Não esqueça de compartilhar e curtir o canal e a videoaula. A gente se vê na próxima. Abraços, até mais!